Jesus tem, de certa forma, feito rolar essa tua vontade aí. Porque, cara, se você... Vamos lá. Se você fazia... Existia a possibilidade de tu fazer 34 apresentações em um mês só, cara. Isso é assustador. E isso significa que tem muita gente que quer ouvir mesmo. Sim. A Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Há uma expectativa, e eu não sei quão atualizado isso está, que existe cerca de 400 milhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar sobre Jesus. É mesmo? É. Então, a missão ela é infinita, é muito grande. Eu acho que o que acontece vamos lá, você falou, vende coisa em minutos, né? Lota-se, né? Em minutos os espaços que você vai fazer a tua tour. Cara, tem alguma outra coisa aí. Não é só... Eu acho. Assim, eu acho que você apresenta a parada de um jeito diferente, especial. Porque senão, cara, igreja tem um monte. Se eu quiser muito ouvir a palavra de Deus e tal, eu posso ir na igreja. A gente sabe que isso não é normal. Cara, o que eu posso dizer é que a maneira que eu me preocupo em pregar o evangelho é que todo mundo consiga entender. E como evangelista, quanto mais simples e objetivo eu for com a verdade que eu carrego, eu acho que mais oponível a todos a gente vai ser e a mensagem vai ser, né? Uhum. Então, eu não sei, cara. Sempre foi assim, cara? Eu Sempre sou foi simples, filosofia? cara. Eu falo do mesmo jeitinho. É o meu jeito que eu trato a minha esposa, que eu chamo de linda e que eu chamo as pessoas. Não existe nada forçado, sabe? Não existe um bordão, alguma parada que eu tente. Não, cara, eu sou normal. Eu sempre, quando tem alguma parada assim, às vezes de polêmica e tal, e tem, às vezes, gente que faz vídeo, às vezes atacando e tal. Cara, eu acho tão inteligente os caras falando assim. Eu falo, caraca, mano, gente inteligente. Por que esses caras não alcançam gente, assim, sabe? Por que não vai para mais gente essas pessoas? E aí eu vejo que às vezes é a parada de querer ser maior do que a mensagem, sabe? Ser o intelectual da mensagem. Isso é tão... Entendi. Sabe, afasta... Eu não tô falando de ninguém. Não, mas eu entendi. Tô falando só de ser simples, sabe? Porque quando você olha pra Bíblia, por exemplo, Jesus... Cara, Jesus era a pessoa mais simples e acessível que existia. O fato que mais incomodava o religioso é que aquele homem sentava com o pecador. Entendeu? Com o cobrador de imposto, conversava com a prostituta. Então, esse cara irrita, porque ele vai contra o paradoxo perfeito do que é alguém, sabe? Então, é estranho, às vezes, você vê o cara que é cristão, ele acha que você não pode estar sentado com qualquer pessoa. Então, para que evangelho é esse que me torna melhor do que o outro, superior ao outro? O evangelho me torna servo de todos. A Bíblia diz, Jesus fala, quem é maior? Quem senta-se à mesa ou quem serve à mesa? Alguém vai dizer que quem é importante é quem está sendo servido. E aí Jesus diz, eu sou o que serve à mesa. Então, se você está disposto a viver exatamente o evangelho, você serve as pessoas, não o contrário, entende? Então, Jesus era essa simplicidade. A forma que Jesus pregava era parábola. O que é parábola? Uma história cotidiana que ele conseguia aplicar uma verdade eterna. E usava maiêutica, que era pergunta. As pessoas perguntavam para Jesus e Jesus trazia uma pergunta tão mais profunda do que a que ele havia recebido, que a resposta gerava uma reflexão que se tornava a pregação que aquela pessoa precisava. Entende? Então, por que eu vou tentar complicar as coisas? Eu sou um evangelista. Eu entendo que na função do mestre, ele vai ser completamente expositivo, porque essa é a função dele. Então ele vai pegar vírgula por vírgula, ele vai estudar a verdade por verdade. Então essa é a função dele. Mas do evangelista não é. Do evangelista eu preciso ser prático, eu estou no meio do incêndio. Tem gente que precisa de uma verdade agora. Então ele não vai ter tempo para ouvir uma introdução, sabe? Ele não tem tempo, ele precisa de agora. O que eu mais amo ouvir é que quando às vezes algum vídeo viraliza, alguma coisa acontece, e a pessoa diz, cara, eu precisava ouvir isso agora. E foi em 1 minuto que a pessoa, às vezes, teve a vida transformada, alguma coisa muito grande aconteceu dentro dela, entende? E isso é o que importa.
Então, se o cara acha que você não é profundo porque prega simples, o problema é dele. Eu estou continuando pregando do jeitinho que prego há 10 anos. E não preciso mudar. Porque o resultado são as pessoas que são alcançadas. E é isso, sabe? O resultado é isso aí, pô. É um estádio. É isso aí. Isso é muito interessante, porque Se fosse uma vida, na verdade, já valeria a pena, sabe? A questão é da exponencialidade, não é provocada por mim. É uma coisa que não dá pra explicar. Você falou uma parada que é doido mesmo. Cara, tem muita igreja. Tem muito lugar, tem muita coisa. Por que o cara vai? Não sei. É só Deus, é graça. Por isso que não dá pra se achar num contexto que você não domina a estratégia, sabe? Cara, como que você cresceu na internet? Não sei. Eu não fiz curso, eu não sei. Eu não sei explicar. Ah, mas como que que viraliza? Eu não sei, eu não sei, poxa. Se eu soubesse, eu poderia ganhar dinheiro ensinando as pessoas e ficava em casa. Entendeu? Mas eu não sei. Não tem lógica, não tem razão. Cara, isso deve ser pra você, levando em consideração isso que você tá falando. Cara, eu não sei como é que pode, não sei o que. Isso deve ser pra tua fé, deve ser uma parada meio, nossa, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. Porque olha o que Jesus tá fazendo por ele mesmo, na verdade, né? Pela palavra. Que é assim, olha, eu não sei como é que eu cheguei aqui, cara. Isso é uma parada que gera esse sentimento, mas tem coisas assim, Igor, que é diferente. Por exemplo, a surpresa que eu fiz pra mulher do Teleton lá, né, pra mãe da garotinha que é atendida, a Eva. Essa mulher, no banco exato. Você viu? Foi essa matéria que você viu, que você tinha visto à tarde. O que ela fala? Ela falou, no momento mais difícil da minha vida, de depressão, de vontade de desistir de tudo, foi as mensagens daquele garoto que me confortaram. Eu tava atrás dela, ouvindo, eu comecei a chorar. Porque aquilo dali é o que não me deixa parar. Não é sobre um estádio lotado. É sobre a realidade do resultado na vida de alguém. É quando você vê, porque você vê milhares e não conhece ninguém. Mas quando você senta para ouvir aquilo, o contexto muda de maneira completa, sabe? Tem um cara nos Estados Unidos chamado T.D. Jakes. Esse cara tava apanhando muito num jornal americano, estavam falando mal dele, atacando ele. Ele ficou muito arrasado. E aí, naquele dia que ele estava sendo extremamente atacado, ele foi numa igreja levar uma palavra. E quando ele chegou, uma mulher muito magra encontrou ele na porta da igreja e falou assim, eu estava com câncer. E foram as mensagens do Senhor que me mantiveram de pé e não me deixaram desistir da vida. E aí ela falou uma expressão em inglês que ela falou assim, eu quero que o Senhor saiba, it's not for them, it's for us, sabe? Não é por quem está te atacando, é por nós que estamos sendo alimentados. Continua. Então, e isso é o que motiva, porque se você for parar, às vezes dói, tem dia que dói. Quando você vê uma palavra contrária, quando você vê algum julgamento injusto, tem dia que dói, a gente é ser humano. E aí é essa mulher do banco do Teleton que eu preciso me lembrar, sabe? É nesse dia que daí não importa que tenha 40 milhões de pessoas que te seguem, nesse dia o que importa é aquela mulher contando testemunho. Que daí é o que te dá conforto pra continuar, sabe? É isso aí. Eu entendo. E assim, é uma confirmação, né? Do que... É o do teu approve, chamado, sabe? Talvez. Ou do, assim, ó... Sim. Eu acho que, pô, isso aqui tá acontecendo, eu acho que então Jesus tá comigo. Exato. Funciona assim na tua cabeça? De uma certa forma, sim. Sim. É um dos sinais, né? É uma das manifestações. Porque não pode ser só o resultado... Porque daí o cara que tá lá no interiorzinho, falando de Jesus, e que tem 2 pessoas aceitando a Jesus, através dele, e aí você vai dizer, então, será que Deus não está com ele? Não, Deus está com ele na mesma proporção. Então não pode estar conectado com o alcance somente, porque senão pode ser frustrante você pensar, ou mentiroso você colocar esse paralelo de comparação como se isso fosse significado de sucesso. Tá. Porque a gente sabe, tem gente que tem milhões de pessoas que seguem e tem uma vida vazia e não tem significado nenhum. Quantos milionários que você conhece que tem muito resultado financeiro e que não tem sucesso de verdade? Então não pode ser o número, sabe? Tem que ser
o propósito, tem que ser o indivíduo. Porque senão é vazio, entendeu? E de salvação tu manja, então. Tá falando de salvação há 10 anos, né? 10 anos. Na verdade, 2009, a gente tá em 2023, 14 anos. 14 anos. 14 anos. Nossa, tu começou novinho, cara. Comecei com 19 anos. 19 anos foi a minha primeira vez assim que eu falei, né? Em público, contando meu testemunho. Entendi. Mas aí, essa primeira vez aí, que tu sentiu alguma parada? Tu sentiu, putz, acho que é isso que eu vou fazer, hein? Cara, foi 30 pessoas ouvindo. E foi uma das paradas mais absurdas, mais incríveis da minha vida naquele dia. Do que você tava falando? Eu tava falando sobre o que Jesus havia feito comigo, minha experiência com Deus. Tá. Não era uma pregação, era o meu testemunho. Mas quando eu comecei a ver aquilo nas pessoas, assim, no olhar, o olhar mudando, sabe? Uma coisa diferente, cara. E aí sabe quando você sente, cara, esse aqui é meu lugar, sabe?